Meu nome é Daniel Fernandes, Comunidade Católica Fonte de Água Viva, e hoje nós vamos tratar de um assunto, que é o sentimento e a traição. Nós devemos compreender a traição como um mecanismo maligno que opera na nossa vida. Dentro do psique, nós vamos ver lá sobre a infidelidade como tema principal que vai falar disso, e também a fornicação, lá no compêndio da Igreja Católica. É muito interessante porque a traição não é uma situação moderna. Ela é uma situação muito mais antiga, já vem desde o Éden. E ela não é só conotada quando as pessoas traem umas às outras, na questão conjugal. A traição, ela pode estar ligada ao nosso trabalho, ao nosso dia a dia, às coisas que nós fazemos na relação uns com os outros. A traição, em seu sentido mais amplo, não se limita à infidelidade entre casais. A traição pode ser social, familiar, profissional ou até mesmo em relação aos nossos próprios ideais. Porque às vezes nós também traímos os nossos ideais, aquilo que aprendemos dos nossos pais, aquilo que vem com recorrência na nossa vida. Mas quando nós sentimos essa palavra bem perto da gente, nós vamos ter um sentimento profundo e eterno, porque isso deixa marcas em nossa vida. Se foi no âmbito do trabalho, se foi no âmbito social, se foi no âmbito dos relacionamentos. A traição, ela tem recorrência sobre todas as esferas da nossa vida. Ela pode estar ligada ao social, à filosofia, à teologia e tantas outras áreas, a história, a geografia, todas essas áreas vão trabalhar a respeito da traição. Mas o que hoje eu quero deixar aqui como fato é a falta da tolerância da infidelidade masculina e feminina no nosso tempo. Como que essas recorrências estão tão negativas nesse tempo que nós estamos caminhando agora? Mesmo com toda a evolução humana, tecnológica, criamos aparelhos que são capazes de produzir e reproduzir isso ainda muito maior em nosso tempo. Às vezes, nós olhamos no passado também a mulher como sexo frágil, a mulher que era morta porque traía, a mulher era assassinada, e isso era uma coisa muito comum. Toda a minha preocupação com essa palavra, com esse sentimento, são os atos de dissimulação que são causados com esse sentimento. Vamos fechar nossos olhos. Vamos pedir ao Espírito Santo que nos ajude em uma pergunta que tem que acontecer na nossa história de vida. Por que afinal traímos? E quais que são essas consequências? Tanto no amor fraterno que eu tenho que ter com o meu irmão, com a minha irmã, quanto no amor do companheiro, do conjugal, entre esposo e esposa. E nós vamos pedir para que o Espírito Santo nos ajude a compreender isso de forma sucinta em nossa vida, de forma tranquila, de forma que Deus nos traz, que se chama a paz. Examinar todos os sentidos que nós temos,
principalmente o olhar, a audição e o contato. Vamos pedir ao Espírito Santo que todos os sentidos do nosso corpo estejam agora ordenados para que a gente possa escutar e ouvir, porque falar sobre traição não é uma coisa fácil, porque somos seres que estamos aptos a qualquer instante praticar esse ato de infidelidade com Deus, com os irmãos e com as pessoas. Lava-me nas águas dos rios de Deus, lava-me, lava-me nas águas dos rios de Deus, lava-me, mergulha-me nas águas da fonte do amor, mergulha-me. Mergulha-me nas águas da fonte do amor, mergulha-me nas águas que curam, águas que limpam, águas que saram, águas que purificam, águas que encharcam, águas que acalmam, águas que limpam, águas que purificam. Põe tua mão no lugar onde dói e cura-me, põe tua mão e de novo constrói, restaura-me, põe teu olhar onde eu tento esconder a minha dor, mais uma vez não consigo entender o desamor, nas águas que curam, águas que limpam, águas que saram, águas que purificam, águas que encharcam, águas que acalmam, águas que limpam, águas que purificam. Segundo alguns especialistas, algumas causas examinadas para infidelidade ou de ambos ao cônjuges são explicadas pelo menos pela sociedade e pela mídia em si. Hoje a mídia, ela trabalha para que a gente tenha a condição de cada vez mais entrar no universo da traição, porque esse universo traz um certo lucro e um certo tipo de renda. Então, por isso, a mídia vai trabalhar para que as pessoas tenham o hábito, de sair da natureza, de sair de si mesmo para a traição. É o instinto do ser humano de espalhar a semente, principalmente isso no modelismo masculino. Ou seja, os homens estão mais aptos à traição. Geralmente a nação masculina, infelizmente, ela está mais apta à traição, porque lá na recorrência da visão feminina, as mulheres têm mais dificuldade na traição por questões pessoais e de família. Porém, agora nesse tempo que nós estamos vivendo, isso ficou quase igualitário, porque como tudo ficou tão fácil e tão aberto na questão da mídia,
então as mulheres também passaram a trair. E existem alguns motivos para isso. O homem trai por alguns motivos e a mulher também. Infelizmente, dentro da nossa visão pessoal, nós devemos tomar muito, mas muito cuidado mesmo, porque isso interfere na nossa relação divina. Por que interfere na nossa relação divina? Porque nós passamos a não compreender a vontade de Deus melhor em nossa vida, porque nós temos que ter um trabalho muito grandioso em nós para poder sustentar a traição. Ou seja, eu tenho que usar todo o mecanismo mental para poder estar com a minha esposa, ou estar com o meu esposo, e estar com outra pessoa e relacionar Deus no meio disso. Então Deus afasta desse tipo de situação porque ele fica distante, ou seja, nós vamos criando uma distância de comunicação com Deus, porque nós temos que usar todo o mecanismo do nosso pensar, os nossos neurônios, para poder habituar a traição ao nosso meio. Todas as pessoas que traem têm a dissimulação da mentira, têm a dissimulação de situações escusas. As pessoas que têm esse vício, elas causam doenças na pessoa, no amado ou na amada. Por quê? Porque são doenças que vão trazendo as questões psicológicas, o desânimo emocional, a questão física do homem e da mulher. Por que eu fui traído? Porque eu sou feio? Porque eu não sirvo mais? Porque eu não tenho mais dado o verdadeiro prazer para outra pessoa? E é por isso que nós devemos meditar profundamente nessas questões. Nós devemos olhar com um olhar bem profundo a essas situações. E existem outros mecanismos, que é a fornicação, que é aquilo que eu estou olhando com o meu olho, eu estou desejando, mas não atingi o ápice. Eu estou apenas o quê? Fornicando. Eu estou dando a entender para outra pessoa qual que é o verdadeiro sentimento que eu tenho. No meu atendimento uma vez, uma pessoa do Rio de Janeiro, ela trabalha no banco e lá ela ganhou, dentro da sessão dela, um funcionário novo. Esse funcionário chegou e ela disse assim: olha, Daniel, esse funcionário chegou muito cheiroso, muito bonito, era até mais novo do que eu. E um dia eu peguei ele chorando na cozinha. E ele estava sem a aliança dele de casamento, porque a primeira coisa que eu notei é que ele era um homem casado. Mas eu tive esses sentimentos de fornicação na hora que eu vi ele. E lá na cozinha, nós dois tomamos café, só estávamos nós dois na cozinha. Ele estava fragilizado pela questão da esposa e eu dei um beijo nele, na cozinha. E ele falou para mim assim: vamos sair hoje? Eu separei mesmo, eu estou em outra, mandei a minha esposa embora, pelos motivos que ela falou assim, que eram motivos fúteis. Mas quando ela chegou em casa, que ela colocou a roupa para sair com ele, que ela colocou aquela roupa em cima da cama, dentro do coração dela, o Espírito Santo falou com ela. O Espírito Santo começou a tomar ela da graça dele e disse para ela: por que que você está fazendo isso com aquela família? Por que que você está destruindo aquela família? Por que que você está levantando isso contra aquela mulher, sendo que você nem a conhece? Ela já estava toda perfumada, toda preparada, e quando ela olhou para o relógio, ela desmarcou o encontro
Ela foi para a orla do Rio de Janeiro, ela mora bem assim próximo da orla, e ela ficou olhando, chorando já com aquela roupa que ela tinha preparado. Aí passou uma pessoa perto dela e disse assim para ela assim: por que você está chorando? Tão bonito, uma tarde tão gostosa, né? Era horário de verão. Por que você está chorando? Vamos, né? E ali começou uma amizade com essa pessoa. E hoje nós temos, né, uma família constituída. Uma família constituída, porque naquele dia ela disse para mim: eu fui agraciado do maior presente de Deus em minha vida. Eu ganhei naquele dia o meu esposo, mas porque eu não interferi na vida alheia. E ela disse assim, depois resumindo a história, ela disse assim que aquele menino acabou saindo do setor que ela estava trabalhando e foi trabalhar em outro setor. Mas o que eu quero dizer nessa tarde com isso é para a gente tomar cuidado com os nossos sentidos, que estamos olhando para as coisas externas e que estamos colocando aquelas coisas como principal na nossa vida. A nossa consciência está tomada de situações negativas e que nos levam à traição. Mas às vezes nós estamos pensando que traição é só o ato em si. Não, a traição está ligada em tudo que convém dentro dela. Desde o ato da gente estar assistindo uma novela e desejando uma atriz ou um ator daquela novela, desde o ato que nós estamos desejando o outro, concebendo dentro da nossa mente situações nocivas, nós já estamos traindo. Ou às vezes que nós dizemos não à Eucaristia, ou às vezes que nós não vamos à casa do Senhor, também nós estamos traindo, nós estamos sendo infiéis. A fidelidade é o bem maior. E eu gostaria que muitas pessoas observassem também os seus celulares, os seus tablets, o seu PC, e observasse todas as coisas que estão ali. O nosso corpo é bem do Espírito Santo. O nosso corpo é templo do Espírito Santo. O nosso corpo foi feito para a adoração. O nosso corpo foi feito para a criação. O nosso corpo foi feito para servir e amar o Senhor. Às vezes nós pegamos fotos, imagens aleatórias, conduzimos aquilo como se nada tivesse acontecendo. Não. E se às vezes for necessário na nossa vida, nós devemos ir até a confissão. Porque se isso for recorrência da nossa família, se isso for recorrência do que está acontecendo na nossa família, devemos ir à confissão. Devemos buscar a confissão como um mecanismo de libertação da nossa vida. Devemos ser também orientados por profissionais, contar a nossa história, contar a nossa genealogia, dizer para as pessoas que são profissionais: eu tenho esse hábito escuso na minha vida e eu quero libertar disso. Eu quero amar profundamente o outro. Eu não quero pegar um cabo de guerra como muitos homens e mulheres começam num cabo de guerra na sua vida. Às vezes a gente diz assim: não, mas tem pessoas que traem, mas amam. Não, elas têm dificuldade no amor. Elas não compreenderam perfeitamente o que é o amor. O amor suporta tudo. Mas nós devemos olhar para o amor dentro da graça de Deus e acreditar no perdão e na conversão das pessoas que a gente ama. Para um homem é muito difícil ficar seguindo uma mulher para saber se ela está traindo. A gente tem tantos afazeres no nosso dia a dia. Assim como também é difícil para uma mulher o tempo todo ficar lá pesquisando a vida do marido, ou do noivo, ou do namorado, o tempo todo.
E nesse tempo ainda nós criamos outro mecanismo satânico chamado ficar. Uma coisa que não tem valor nenhum diante de Deus. Uma coisa que não tem sustentação nenhuma diante da presença do Senhor. Então nós devemos olhar dentro desse sentimento e pedir para o Espírito Santo, para Ele nos tirar desse sentimento que nos afasta uns dos outros. E não estou falando só das questões conjugais. Quantas vezes no nosso trabalho, quantas vezes no nosso meio social, nós vamos causando intriga e situações uns com os outros, porque estamos traindo a amizade, estamos traindo o outro, estamos levantando situações nocivas contra a vida dos outros, levantamos histórias e mentiras, dissimulamos, damos sorrisos de canto, de mentira, até damos presente uns para os outros. A coisa mais triste na minha história de vida, eu tenho um tio X da minha família. Uma vez eu fui trabalhar na casa dele, passar um final de semana trabalhando com ele. E ele foi num lugar escuso e me levou. E lá ele ficou, porque hoje a gente vai usar esse termo, que é um termo moderno. Ele ficou com outra pessoa que não era minha tia. Porém, quando ele chegou em casa, ele reproduziu tudo o que ele tinha feito lá. No outro dia eu disse assim, vocês ficam com Deus, Deus abençoa, porque aquilo para mim foi limite. Então nós precisamos procurar psicólogos, nós precisamos de analista, para a gente rever os nossos conceitos pessoais e como nós estamos atingindo o outro. Às vezes o marido é difícil, mas aí a mulher não tem coragem de contar para ele tudo que ela tem que contar para ele, dizer para ele todas as verdades, como também ela deve ouvir todas as verdades. Então o mecanismo mais fácil é a traição. É uma maneira de eu devolver aquilo que está acontecendo comigo. Cuidado com essa palavra. Cuidado com o movimento dessa palavra na sua vida. Conheci um padre que se chama Padre Almir. Ele é lá da Vila do Aço, se eu não me engano. E esse Padre Almir, ele teve comigo muito tempo. Um dia nós conversamos, ele gosta muito da SEBS, inclusive, ele é um dos, que celebram muito para o movimento da SEBS. E um dia nós conversando, ele disse assim, que a verdade deveria ser um prato que a gente servisse numa mesa, mas que a gente olhasse dentro do olho um dos outros. Inclusive, eu acho que ele até fez um livro a respeito disso. Um prato que nós devemos olhar dentro do olho um do outro. Por que ele estava falando isso? Porque o mistério de Deus está no nosso olhar. A verdade de Deus está naquilo que nós contemplamos com o nosso olhar. E às vezes quando nós perdemos coisas, nós começamos a trair mesmo. Perdemos a nossa posição social, perdemos o nosso prestígio, perdemos aquilo que nós achávamos que era tão importante na nossa vida. Aí nós começamos a trabalhar o mecanismo da traição. Então que hoje, pelo Espírito Santo do Senhor, nós possamos olhar para essas 3 palavras: infidelidade, traição e fornicação. Essas 3 palavras caminham juntas. Vamos pedir para o Espírito Santo lavar nossos olhos, lavar os nossos sentidos, principalmente o de ouvir, as nossas interpretações também.
a modéstia do nosso corpo, porque o nosso corpo fala do Espírito Santo. Até esses dias, a Eliette estava dizendo para nós sobre a modéstia na nossa vestimenta, que o nosso corpo também fala do Espírito Santo. A nossa vida tem que falar o amor de Deus e a vivência de Deus em todos os complementos da nossa vida. E para as pessoas que já passaram por esse movimento tão difícil, de alguma forma, principalmente na vida conjugal, peça a Deus o perdão. Peça a Deus a graça do perdão dentro da misericórdia. Peça a Deus, eu preciso perdoar e mudar de vida e celebrar o amor de Deus profundo dentro do meu coração, dentro da minha história de vida. Vamos colocar a mão assim no nosso coração e pensar um pouco em todas as coisas que a gente foi traído. A nossa história de recebermos a traição e também a nossa história de infidelidade e a nossa história de fornicação. Vamos dizer para Jesus: Jesus, faça do meu coração uma obra nova. Limpa, Senhor, todos os vestígios contrários ao teu amor. Eu quero olhar para o meu irmão e para minha irmã com os olhos do Senhor, os olhos que acolheram Maria e Marta, olhos de amor profundo, amor que liberta, um amor confiante, que pode restaurar a vida do meu irmão. Eu cancelo dentro do meu coração a fornicação, a traição e a infidelidade. E desejo ser curado pelo poder do Espírito Santo para uma vida nova. Eu creio em Ti. Tu sabes, Senhor, o quanto eu te amo e desejo na minha vida a graça maior, que é o Teu amor. Vamos olhar para Maria. E às vezes nós vamos pensar assim: será que Maria também no dia a dia dela não sofreu todos esses golpes também da traição de pessoas, de falas, de situações contrárias, de visões opostas? Mas Nossa Senhora ganhou uma graça que também nós podemos ganhar. Uma graça grandiosa. A presença de São Gabriel, que auxiliou ela desde a concepção até chegar lá em São José e dizer assim: acolhe aquele menino. Ela não te traiu não, José. O que ela carrega dentro dela é o amor que vem de Deus. Olha que coisa bonita. O anjo do Senhor anunciou a Maria e ela concebeu do Espírito Santo. Depois o anjo foi lá e contou para José: pode receber, ela está cheia do amor. Pede esse amor para Nossa Senhora nessa tarde. Disse: Maria, derrama sobre a nossa vida essa graça que sua mão está cheia, a graça do amor. E me ensina verdadeiramente a amar as outras pessoas com amor fraterno
e amar a pessoa que eu escolhi para viver comigo com amor total. Amém? Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém.